Então vamos começar. Capítulo 14, versículo 1. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante deles um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será dentre vós o que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar. Sobre isto, nada lhe podiam replicar sobre isto. Versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga: dá lugar a este, e então, com vergonha, tenha de tomar o derradeiro lugar, o último. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar. Senhor Deus, nós damos-te graças pela tua palavra. Queremos compreendê-la, Senhor. Queremos ouvir a tua voz e pedimos que seja o teu Santo Espírito, Senhor, a falar connosco. Nós te pedimos que uses este tempo em poder para transformar a nossa vida, o nosso coração. No nome de Cristo, clamamos. Amém. Então, não sei se os irmãos puderam apanhar o que é que se estava a passar. Jesus foi convidado para ir à casa de um dos principais fariseus, um homem da religião, um dos principais de Israel. Crê-se que nesta passagem Jesus estava próximo da sua morte e Jesus aceitou o convite e foi à casa deste homem para comer pão, para um banquete. Curiosamente, junto ali com aquela nata espiritual de Israel, com os doutores da lei, com os fariseus, junto deles estava um doente, um homem hidrópico. O homem hidrópico é uma pessoa que faz retenção de líquidos, é aquelas pessoas que nós vemos por vezes assim, com grandes pernas, sem tornozelos, muito inchados, pessoas que nos custa olhar para elas. Não sei se já passaram por alguém assim, mas é difícil porque ficamos com pena, ficamos com dó da pessoa que sofre com certeza aquelas dores. Pelo que me foi dito, possivelmente problemas de rins ou problemas de fígado. Mas para aqueles homens fariseus, e para aqueles homens ele não era um doente, ele era um impuro. E com certeza que ele estava ali naquele jantar para que Jesus fizesse alguma coisa ou para observar o que Jesus iria fazer a este homem. Porque Jesus era acusado de curar ao sábado. No versículo 3, Jesus perguntou-lhes mesmos: olha, é lícito curar ao sábado? E eles calaram, eles ficaram mudos, não puderam responder. E Jesus, aproximando-se daquele homem que perante os outros seria imundo, ele tomou-o e derramou a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção, e curou aquele homem. E Jesus perguntou-lhes: olha, se tivessem um boi, ou se tivessem um filho em perigo, num poço, num sábado, não iam lá salvá-lo? Certeza.
Então, sábado era mais um dia em que Jesus podia derramar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e, como tinha poder, a sua cura também. Aqueles homens que ali estavam, nós conhecemos porque tiveram muitos debates com o Senhor Jesus. Eles eram religiosos, eles eram muito zelosos das Escrituras, da fé. Eles eram os guardiões da lei de Moisés. Mas, segundo os embates que Jesus teve com eles, o que nós vemos destes homens é que neles não havia graça, neles não havia misericórdia, não havia cuidado para com as pessoas. Eram religiosos, cheios de orgulho, de vaidade. Era permitido aos religiosos sentarem-se nos primeiros lugares das sinagogas, nos primeiros lugares dos encontros. Eles gostavam disso. Eles estavam habituados a ser tratados como pequenos deuses. Então eles eram pessoas focadas neles mesmos, na sua justiça própria, empenhados a impressionar as pessoas. Jesus chega mesmo a dizer para quando nós orarmos, não orarmos nas esquinas, não é? Parecia que era uma prática deles orarem nas esquinas para serem vistos pelo menos em 2 ruas e toda a gente tivesse uma imagem espiritual daqueles líderes religiosos. E o facto de estarem ali para observar Jesus, como diz no versículo 1, Jesus estava a ser observado. Isso mostrava então a crueldade deles, revelava que eram cheios de si mesmo e que desconsideravam aquele rabi de Israel que pregava com autoridade e que arrastava pessoas e as abençoava. Mas eles mesmo assim julgavam superiores. Por isso estavam ali para ver o que Jesus fazia. A determinada altura, a estes religiosos destituídos de amor, Jesus disse que eles eram semelhantes a sepulcros caiados. Por fora, bonitos, mas por dentro podres, com um cheiro imundo. E quando chegamos ao versículo 7... depois daquele acontecimento, daquela cura, finalmente a comida parece que estava pronta e começaram-se a encaminhar para o lugar onde iria ser o banquete. E no versículo 7, agora já é Jesus a observar e não a ser observado, nós vemos que, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe a parábola. Então, o que é que acontece? A comida, olha, está na hora de comer, a comida está a chegar, aquela coisa boa que nós ouvimos dizer, não é? Olha, está na hora e a gente começa, finalmente, é agora. Então, a comida vem e Jesus, que estava lá no meio daquela nata espiritual, ou suposta nata espiritual, começa-se a perceber, então, que eles começam a procurar os melhores lugares para estarem mais perto do anfitrião. E é muito interessante aquilo que eu pude estudar sobre esta passagem. Um banquete, naquele tempo, ele normalmente era organizado em U. Uma fila, outra fila e a mesa do anfitrião. Era muito interessante. O lugar do anfitrião seria, imaginemos, um lugar, outro lugar e o lugar da esquerda. O lugar mais importante era o do anfitrião. O segundo lugar mais importante era o da... Não, era o da esquerda. Exatamente, eu já sabia que iam dizer isso. Era o da esquerda. O terceiro lugar mais importante era o da direita. Depois, normalmente, segundo o mobiliário da época, seriam uma espécie de sofás de 3 lugares cada, para cerimónias destas. Depois, a pessoa mais importante seria a que estava no lugar do meio do sofá da esquerda. E depois a pessoa mais importante seria a da esquerda. E, seguidamente, a da direita. Passavam então para o outro lado e a pessoa mais importante era a do meio. E depois a da esquerda e a da direita
e voltava-se ao outro lado. E o U começava-se a fazer e a pessoa mais importante seria a do meio, depois a da esquerda, a da direita, até que iam para o outro lado do U e continuava assim. Ou seja, o lugar menos importante de todos era o que tivesse da ponta do U, do lado direito, sentado à direita do que estava ao meio. E o que é que acontece? Jesus está a observar e eles começam-se a chegar então para o lugar mais importante. Eu quando imagino esta cena, eu não os vejo a empurrarem-se ou a correrem, certo? Não faz sentido. Eles eram senhores, fariseus, doutores da lei, com certeza tinham a sua classe. Como teriam feito isto? Não sei porque não estava lá, mas imagino. E imagino eles a apressar o passo. A apressar o passo. Ou então marcaram logo ali o lugar onde se queriam sentar para poderem ser honrados. Quanto mais próximos estivessem do anfitrião, mais honra eles tinham, mais eram vistos. O último era o menos honrado, era o que tinha menos prestígio. Por isso, ninguém gosta de estar em último, eles aproximaram-se do primeiro. Quando lemos esta passagem, à primeira vez, nós pelo menos aconteceu comigo, eu olho para esta passagem e disse assim, eles não fizeram nada de especial, apenas procuraram o melhor lugar, não é? Apenas procuraram o melhor lugar à mesa. Parece que não é assim tão grave. Mas Jesus não deixou passar este facto. Porquê? Porque Jesus lia o que estava no coração deles. E no coração deles havia uma imagem de justiça própria. Havia uma imagem de si mesmos superiores aos outros. Esta gente que queria estar em primeiro achava-se mais digna, mais merecedores de honra, de maiores privilégios. Eles achavam-se melhores do que os outros. Julgavam que mereciam a melhor parte e não tinham qualquer problema em apressar o passo para ficar à frente daqueles que também estavam convidados para o banquete. O que eles queriam mesmo era estar o mais possível do anfitrião para terem a maior honra. E o que é que nós podemos dizer destes fariseus? Vaidosos, orgulhosos, arrogantes, egoístas, injustos. As crianças deviam estar no salão de culto. Os pais, por favor, quando tiver o culto, as crianças, são os ucranianos. Então peço, por favor, que estão de facto a incomodar. Então o que é que podemos dizer destes homens? Eram vaidosos, orgulhosos, egoístas, arrogantes, injustos. Mas eu parei aqui, quando estava a meditar nesta passagem. E eu fiquei a pensar, será que nós também já não quisemos o primeiro lugar? Será que nós nunca escolhemos a melhor parte? Será que o lugar de destaque, ou o lugar de honra, de privilégio, nunca nos atraiu? É fácil nós batermos nos fariseus. Será, por exemplo, para os nossos filhos, nós não queríamos o mesmo que a mãe de João e Tiago, quando foi pedir a Jesus que um se sentasse à direita e outro se sentasse à esquerda no seu reino? Será que nunca olhámos para uma pessoa descrente, ou mesmo um irmão na fé, e considerámos-los superiores a essa pessoa? Estes fariseus não tinham a ideia deles mesmos serem arrogantes. Eles não tinham essa ideia. Eles achavam-se pessoas religiosas,
achavam-se bondosos, cumpriam as exigências da lei e achavam que mereciam aquelas honras. É isto. Jesus muitas vezes colocou em causa esta fachada deles. Lembram-se na oração, lembram-se da parábola do publicano e do fariseu? Nessa parábola, o fariseu olhava para o publicano e dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que tenho. Eu sou bom. Obrigado porque eu não sou tão mau. Eu creio que nós, homens, temos a tendência para gostar do destaque. Temos esta tendência. Eva caiu porque o diabo lhe disse: olha, tu podes ser melhor do que tu és, tu podes ser como Deus. E Jesus não deixou passar o simples facto de eles procurarem o melhor lugar, porque o que estava no coração deles era um pecado terrível e chama-se orgulho. E o orgulho é terrível, é muito mau, porque ele desvaloriza aquilo que Deus faz na nossa vida. O pecado do orgulho desvaloriza a graça e a misericórdia que Deus opera na nossa vida. Sabe o que é que nós somos, irmãos? Nós somos pecadores. Somos pecadores. É isto que nós somos. E, como pecadores, estávamos completamente condenados. Estávamos condenados. O pecado que cometemos perante Deus perfeito e justo, santo, como cantamos, faz de nós, ou fazia de nós, réus de morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do nosso pecado é a morte eterna, é a separação completa e permanente de Deus por toda a eternidade. Essa separação de Deus por toda a eternidade dava-nos direito à miséria eterna. Porque Jesus dava-nos direito à miséria eterna, ao sofrimento mais angustiante, mas um sofrimento justo, merecido. Ninguém vai para o inferno injustamente. Vai como consequência da sua culpa. E só não experimentamos a situação de miséria profunda que é o inferno porque Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus pagou a nossa dívida. E para que possamos viver sem essa culpa, sem essa dívida, nós temos que assumir o nosso pecado. Nós temos que assumir que somos pecado, que pecamos, que ofendemos Deus. Temos que pedir perdão. Temos que reconhecer, quando alguém pede perdão, tem que reconhecer que é incapaz de lidar com o seu pecado. Tem que dizer: olha, eu pequei, eu peco, isso faz parte de mim, mas eu não tenho qualquer hipótese de resolver esse problema que eu cometo contra mim, contra os outros e contra Deus. O pedido de perdão implica um reconhecimento da miséria que nós fazemos todos os dias, meus queridos. E nós pecamos porque queremos e porque sentimos prazer em pecarmos muitas vezes. E o pecado está diante de nós e nós optamos por cometer aquilo que desagrada a Deus, sabendo nós que desagrada a Deus. Então, essa miséria que nós temos diariamente na nossa vida, não só apenas antes de nós nos convertermos, nós temos que levar a Deus diariamente todo esse lixo. E para sermos justificados, nós temos que apresentar a nossa miséria, o nosso pecado e dizer: olha, eu não tenho condições de resolver isto. Tu perdoas-me.
Tu derramas sobre mim a tua misericórdia, a tua graça. E porque Deus é bom, apesar do que nós somos e fazemos, o seu sangue, o sangue do seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando um homem é orgulhoso, quando uma mulher é orgulhosa, ele não tem a capacidade de chegar ao pé de Deus e lamentar o seu pecado. Ele acha-se autossuficiente, justo, bom. Quantas pessoas em quem nós já falámos que disseram: mas eu não tenho pecado, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Isso é orgulho. O pecado no coração daqueles fariseus, o orgulho que tinham, dava-lhes a capacidade de estar ali naquele jantar procurando o melhor lugar e condenando aquele que os tinha criado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que loucura, que loucura. O pecado do orgulho é tão mau, tão terrível, porque nos impede de amar o próximo como a nós mesmos. E esse foi um dos mandamentos. O orgulhoso acha-se melhor, mais digno, mais merecedor e coloca-se à frente dos demais, daqueles que estão à sua volta. Não se preocupa com as suas necessidades e direitos. Portanto, ele desvaloriza as pessoas, humilha-as, aquelas que estão ao seu lado. As pessoas que se acham superiores sistematicamente denigrem, desvalorizam e até usam aqueles que estão à sua volta. Um exemplo perfeito disto na Bíblia é a história de Amã, que os irmãos conhecem. Amã era o número 2 do império. Só acima dele estava o rei Assuero. E o rei Assuero ordenou que onde Amã passasse, todos os homens se curvassem diante dele, devido à honra que ele tinha, à sublimidade que ele representava, a grandeza do império. Ele era um homem forte. Então, todas as pessoas, todos os servos, onde Amã passasse, se curvavam. E ele encheu-se de orgulho, como se fosse um pequeno Deus. Ou como um grande Deus. E quando soube que Mordecai jamais se curvava à sua passagem, então ele achou que ele merecia aquele tratamento e que era justo que onde ele passasse, os outros o vissem como grande e se curvassem diante dele. Mas Mordecai, um bom judeu, só se curva diante de Deus e não se curvava diante dele. Ele começou a sentir raiva, ódio, e aquilo começou a crescer dentro dele. E ele decidiu matar Mordecai e todos os judeus à face da terra. Parábola que Jesus nos ensina, diz: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. E Mordecai passou pela humilhação de correr a cidade, puxando o cavalo do rei, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mordecai vestido de rei, no cavalo do rei, com a coroa do rei, com o homem forte do rei a gritar: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E a forca de 25 metros que ele preparou para que Mordecai fosse morto foi exatamente onde ele acabou morrendo. Meus queridos, o orgulho não é um pecado qualquer, tem consequências terríveis. Tem consequências terríveis. Impede-nos de nos chegar à presença de Deus e destrói os relacionamentos que nós temos com o nosso próximo. Devemos, como Jesus, então, viver em humildade, não procurando o mérito, a honra, o prestígio, porque no reino de Deus o maior é o servo de todos, é aquele que serve. E se por alguma razão tivermos a primazia, a liderança, a honra,
que não sejamos nós a conquistá-la, a procurar e a nos aproximarmos do lugar do anfitrião, mas que seja o anfitrião, que seja o nosso Deus a colocar-nos nesses lugares de primazia. E se por acaso gozarmos de um lugar de primazia, a nossa conduta deve ser como a de Jesus Cristo, que estava disposto a lavar os pés dos seus discípulos. Estes são os valores do reino dos céus. O orgulho foi a razão porque Lucifer, o anjo sublime do céu, quisesse ser igual a Deus e fosse expulso e se tornasse em Satanás. Aos homens, na sociedade em que nós temos, é atrativa a honra, o privilégio, a posição mais elevada, o domínio, o poder. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, os valores são invertidos. Aquele que é grande é aquele que está disposto a servir, a cuidar o seu próximo, nem que seja um hidrópico. Jesus deseja estes sentimentos. Então, gostava que nós meditássemos e pensássemos se... Acho que temos que vigiar o nosso coração. Se por alguma razão um privilégio, seja financeiro, privilégio social, um privilégio espiritual, que venha ter à nossa vida, ao nosso coração, temos que vigiar para que não nos engrandeçamos. E não achemos que somos melhores do que os outros e que os outros são inferiores a nós. Foi isto que Jesus quis dizer àquele espírito, àquele grupo religioso. Olha, vocês não são melhores. Vocês não devem escolher a melhor parte. Vocês devem buscar a graça e a misericórdia de Deus. Por isso, se por acaso algum tipo de vaidade encheu o nosso coração, a única solução que nós temos é pedir perdão ao nosso Deus. Se tiver algum tipo de sentimento de superioridade pelo que tem, pelo que sabe, deve pedir perdão ao Senhor. Se tem algum sentimento de superioridade pela beleza que tem, deve pedir perdão ao Senhor. Se não tratamos ou se não temos tratado alguém com dignidade, mesmo que seja o nosso empregado ou aquela pessoa que normalmente tem palavras desagradáveis, então se não os temos tratado com dignidade, mas com um sentimento de superioridade, devemos pedir perdão ao Senhor Deus. Se por acaso dentro de nós existe algum sentimento em que nós dizemos assim, olha, eu tenho o direito de continuar a sentir isto e eu jamais vou perdoar ou jamais vou dar o braço a torcer. Isso é orgulho. Abdiquemos disso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Jesus não podia ter deixado passar aquilo, porque o orgulho mina o coração do homem, afasta-o de Deus e dos homens e antecede a queda. Que o Senhor nos ajude a manter uma postura humilde e discreta para a sua honra e glória. E se alguma honra nos chegar, que seja o Senhor a dar-nos e saibamos viver com ela em humildade. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Todos os irmãos de outras igrejas em plena comunhão, outras igrejas evangélicas em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, são convidados por nós a celebrar esta ceia, a juntar-se a nós. Eu peço
família Souza, a família Conrado, para vir à frente, se faz favor.